Já? E aí, família, como vocês estão? Bem-vindos aqui nessa nova plataforma. Estamos voltando a gravar e eu creio que vai ser um tempo muito bom. Eu vou tentar gravar mais assim, mais vídeos pra vocês. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, mas hoje eu quero partir do início de tudo, que foi como nós viemos parar aqui em Portugal, como foi a nossa trajetória, como foi toda a nossa história. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo. Então, gente, tudo começou com muita dificuldade financeira, muitos perrengues que a gente passou na nossa vida desde que o nosso filho nasceu, né? Eu saí da casa dos meus pais, ele saiu da casa da mãe dele e nós fomos viver juntos, então a gente passou uma crise financeira enorme, sabe? E um pouco antes de a gente vir pra cá, pra Portugal, ele trabalhava como agente de portaria e como entregador também, né? De delivery. E eu tava trabalhando como professora de balé. E depois que eu saí de dar as aulas, eu comecei numa loja, né, onde eu comecei a trabalhar com marketing digital, com filmagem, com foto, com divulgação, né, dessa empresa. E só que não tava dando certo, não tava dando certo. Pra gente trabalhar, a gente tinha que colocar o Robert numa escola e, né, pra idade dele a gente ainda não tinha conseguido na escola pública, então a gente teve que pagar uma particular que era um absurdo de caro. E foi vendo toda essa nossa realidade de dificuldade que a gente pensou, cara, a gente precisa realmente sair daqui do país, a gente precisa tentar nossa vida fora do país. E foi quando ele viu uma oportunidade de sair, né, indo se apresentar no exército francês, na legião estrangeira. E ele conversou comigo, a gente tava com muito isso no nosso coração, mas antes de a gente sair, a gente tentou fazer o concurso da polícia e o concurso do bombeiro, né? Era a nossa última tentativa de realmente dar certo ali no nosso país, de dar certo ali no Brasil, né? Pra quem não sabe, a gente morava em Manaus, né? E aí, não passamos, ele por falta de um ponto e eu por falta de dois. E foi quando a gente decidiu, realmente não é pra gente, então a gente vai tentar nossa vida fora. E fomos colocar em prática essa questão de ele se apresentar nesse quartel do exército francês. E fizemos os cálculos, eu lembro certinho da gente sentando na mesa, lá de casa, e fazendo os cálculos de quanto que sairia cada coisa que a gente tinha dentro de casa, porque a gente morava alugado, né? A gente morava alugado, mas todas as coisas que a gente tinha dentro da nossa casa era nosso. E tava tudo muito recém comprado, sabe? A nossa geladeira tava novinha, ia fazer um ano, nosso fogão ia fazer um ano, tava tudo bem novinho mesmo. Então a gente conseguiria ainda pegar um dinheirinho bom. E eu só sei que somando todo esse valor, dava assim em torno de uns 6 mil reais. E na época a gente tinha acabado de comprar também a nossa primeira moto. E tava, tipo assim, uns 3 meses de uso, sabe, essa moto. E a gente fez o cálculo tudinho, que a gente ia vender essa moto. E pronto, com esse dinheiro todo, só ia dar pra um. E esse um seria o Robson, porque ele ia tentar a legião estrangeira. E se tudo desse certo, né, ele ia nos levar lá pra França. E vendemos tudo que nós tínhamos, começamos a colocar tudo à venda. E nesse período, nós buscamos nos fortalecer muito em Deus, para ver se realmente esse era o propósito dele, porque na nossa realidade financeira, na nossa realidade de vida, a gente não via condições nenhuma de a gente sair do país. Não tinha como a gente sair do país, sabe? Porque a gente não tinha trabalhos que ganhavam bem, a gente ganhava um salário mínimo, cada um. E, mano, tava fora da nossa realidade a gente viajar, a gente sair do país, parecia realmente uma loucura. Ainda mais que as pessoas que imigravam, né, elas tinham que ter uma reserva de dinheiro muito grande e a gente tinha, tudo que a gente tinha era basicamente 6 mil euros, 6 mil reais, 6 mil reais. E a gente tinha basicamente só um sonho mesmo, mas todas as vezes que nós íamos pra igreja, o Senhor falava claramente com a gente. E era muito forte, sabe? Quando a gente começou a compartilhar com as pessoas, né? Tipo assim, algumas pessoas começaram a saber que a gente ia viajar e porque a gente tinha que anunciar, porque a gente estava vendendo nossas coisas. E as pessoas começaram
a comentar, a falar, cara, que loucura, não tem, como que vocês vão pra lá, tem que ter dinheiro, como que vocês vão conseguir dinheiro, como é que vocês vão, gente, era um monte de como, porquê, e como que vocês vão conseguir, não vai dar certo, isso é loucura, e claro que, né, eu me afetava algumas vezes, sim, deixava esses pensamentos entrar na minha cabeça, eu ficava tipo, nossa, realmente, como que a gente vai, mas todas as vezes que a gente ia pra igreja, eu sentia claramente, com convicção, de que tudo isso não ia ser, a gente ia viajar, mas não ia ser por mérito nosso, mas sim por causa de Deus, porque Deus, ele ia fazer tudo, ele ia cuidar de tudo, e assim, quando Deus, ele faz uma promessa pra gente, ele não tá olhando pra nossa realidade, na realidade da nossa vida, mas ele tá olhando somente pra ele mesmo, entende? Só o poder dele é suficiente, só ele basta pra que aquilo se realize, entende? Então, a única coisa que quando Deus faz uma promessa pra gente, a única coisa que ele quer que venhamos confiar, na verdade, né? Que nós venhamos confiar nele. É isso, sabe? É não ficar naquela esperança e naquela confiança de que, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, porque a gente não tinha nada disso, gente. A gente não tinha trabalho, a gente não tinha trabalho com condições de dinheiro bom, a gente não tinha dinheiro reservado. Gente, nas nossas condições financeiras, nos olhares humanos, realmente era uma loucura. A gente não ia, de fato, conseguir, né? Com a nossa própria força, a gente não ia, mas nós tínhamos uma convicção de que Deus, né, faria. E aí foi quando nós começamos a vender tudo. E vendemos muito rápido, gente. Ele tirou o passaporte dele, a gente vendeu. E tava uma loucura, porque as passagens estavam muito caras, ou seja, tipo, né? E aí nós vendemos a nossa moto, e esse valor da moto, a gente olhando uma passagem num dia pro outro, a gente conseguiu ver que o valor da passagem tava tipo assim, R$ 2.000, 2.000 e alguma coisa, que dava certinho o valor da nossa moto, dava pra gente pagar, né, no todo, a passagem daí pra ele ir pra França. E ok, pagamos, deu tudo certo, naquele momento a gente orou, nós oramos e colocamos tudo diante de Deus, porque aquilo lá era o primeiro passo, sabe? Era um passo muito importante, a passagem comprada. Já tinha certeza de que ele iria viajar. E vendemos tudo, fui pra casa dos meus pais nesse período, e depois, né, ele viajou. Quando foi em novembro de 2022, o Robson embarcava em direção à França. Uma loucura, gente, uma loucura mesmo, sabe? Era muito doido, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente só tava indo com esse... Ele levou todo o dinheiro, né? E a gente conversou bastante de que não importasse o que acontecesse, ele ia vir, ele ia voltar, né? Tipo, pra nos buscar, pra buscar o Robert e eu, lá no Brasil. E pronto, chegou lá, ficou na casa de uma tia minha, da minha tia Regina, né? Ela que recebeu ele lá. E pronto, ele foi, se apresentou no quartel, ficamos sem resposta 1 mês dele, porque ele ficou 1 mês dentro desse quartel e a gente não tem contato nenhum com ele. Eu já tava pra ficar doida, porque já passava 1 dia, 2 dias e nenhuma notícia dele. E num desses dias eu orava, buscava Deus, estava orando no meu quarto. E quando eu tava orando, já tava pra entrar 1 mês já. E eu preocupada demais com ele, né? E o Senhor, eu orando, falando, colocando diante de Deus os nossos planos, todo esse planejamento, tudo isso, toda essa viagem. O Senhor fala no meu coração, né, um versículo que é assim: eu bem sei os planos que tenho pra vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar uma esperança. E eu vou colocar esse versículo aqui, tá certinho? Mas é basicamente isso, esse versículo. E quando eu ouvi esse versículo no meu coração, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que, nossa, é Deus confirmando de que ele entrou e de que ele tá tudo certo e que ele vai entrar e tudo mais. E quando foi no dia seguinte, ele me liga, dizendo que ele não tinha entrado, que ele passou 1 mês, mas ele não foi aprovado.
E eu chorei muito, muito mesmo, porque aquilo era como se fosse uma grande oportunidade da gente mudar a nossa vida mesmo, sabe? A gente já tinha pensado em tudo, ele vai entrar pra Legião, ele vai ganhar mais, a gente vai ficar numa distância, porque, né, eles passam, tipo, 6 meses, às vezes, em missão, e a gente fica sem se ver, mas pelo menos a gente vai ter dinheiro e ele vai conseguir pagar minha faculdade, e pronto. Era esse planejamento da nossa cabeça. E pra mim, tava tudo acabado, né? E eu fiquei sem entender, tipo, Deus, o Senhor falou ontem que o Senhor bem sabe os planos que tem pra fazer prosperar, pra dar um futuro melhor pra gente. Eu comecei a questionar, gente, sabe? Comecei a questionar e não tava entendendo nada, só sabia chorar. E aí, depois de muito sem entender, eu aceitei, sabe? Eu aceitei, confiei que Deus tava fazendo realmente o melhor. E depois o Robson conversou comigo, e agora, o que a gente faz? A gente não tem mais nada no Brasil, a gente vendeu tudo. E eu falei, vai pra Portugal. E aí foi quando começou a nossa história aqui em Portugal. E quando ele veio pra cá, pra Portugal, não tinha ninguém pra receber ele, não tinha nenhum parente, não tinha nenhum familiar, não tinha nada aqui em Portugal. Então, nesse um mês que ele ficou, ele recebeu em torno de uns 400 euros, né? Lá de ter ficado lá nesse exército, ele recebeu um dinheiro. E esse dinheiro ele pegou pra vir pra cá, né? Veio pra cá, alugou um hostel, que é um local onde dentro de um quarto fica, tipo, 6, 7 pessoas, tudo no mesmo quarto. Porque era o que dava pra ele alugar no momento, né? E aí, ele foi, falei com a minha tia, e ela nos ajudou deu um valor, né? Tipo, deu a metade de um valor pra gente comprar uma moto, que era pra ele começar a fazer entrega de moto, né? De delivery. Foi quando ele começou a trabalhar de delivery aqui em Portugal. E depois de ele trabalhar de delivery, ele passou muito, mas muito perrengue aqui, gente. Mas, assim, eu quero deixar esse restante da segunda parte de Portugal pro próximo vídeo, porque eu quero contar mais detalhes para esse vídeo aqui não ficar tão grande. Mas eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, sabe? Se a gente for olhar bem, essa primeira parte, esse primeiro cenário é tudo sobre confiar. É o que é a palavra exata de todo esse vídeo, é confiar. Mesmo quando as pessoas falavam que a gente não ia conseguir, mesmo quando as pessoas falavam que não ia dar certo, mesmo quando as pessoas olhavam pra gente, pro nosso exterior, pra nossa vida financeira, pros nossos bens materiais, né? Mesmo quando as pessoas falavam e julgavam e diziam que não iam conseguir, Deus queria ver se nós íamos estar com os nossos olhos nas pessoas ou nele. Se nós íamos confiar nas palavras das pessoas e ficar e tomar aquilo, a palavra delas pra gente, ou se nós íamos verdadeiramente nos apegar naquilo que o Senhor, Deus, tinha dito pra gente, né? E uma das palavras fortes que Deus falava muito com a gente era a palavra de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele não sabia qual terra que era para ele ir, mas ele decidiu obedecer, ele decidiu confiar. É uma verdadeira expressão de confiança misturada com uma obediência, sabe? Como que tu vai, sai, deixa tudo, teus parentes, tua família, tudo sai da tua terra e da tua parentela e vai para um outro lugar que tu nem sabe que lugar é esse, que tu não sabe como é que tu vai dormir, onde é que tu vai morar, como é que tu vai ficar. O verdadeiro sentido de você obedecer e confiar no Senhor. Ele confiava. E quando nós confiamos, pode estar fora do nosso alcance, da nossa visão, pode estar fora da nossa condição financeira. Mas se nós confiamos em Deus, nós entendemos que Ele vai nos sustentar, Ele vai nos manter,
E Abraão tinha essa certeza dentro do coração dele, não sabia para onde ele iria, mas ele sabia que o local que Deus mostraria para ele seria um local bom. Deus ia cuidar dele, Deus ia preparar tudo. Então, é verdadeiramente essa palavra desse primeiro vídeo, confiar em Deus. Aonde nós temos depositado a nossa confiança, tem sido nas pessoas ou tem sido em Deus, né? Quem você tem ouvido mais, as pessoas ou Deus? Porque se nós tivéssemos ouvido as pessoas, nós ainda estaríamos lá em Manaus. Nós ainda estaríamos lá na nossa terra. Mas como nós decidimos confiar e ouvir e obedecer a voz de comando do Senhor e confiamos no que Ele nos prometeu, no que Ele tinha nos falado, hoje nós estamos aqui em Portugal. E é isso que o Senhor quer hoje para você, que você confie nele, que você entregue. Eu não sei quais são as tuas condições financeiras. Eu também não sei qual foi o tamanho da promessa que Deus fez, eu não sei qual é o tamanho do teu sonho, mas eu sei que quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele não depende de nada, e nem de ninguém para fazer isso acontecer, principalmente da tua condição financeira. Então, é isso, eu espero que vocês confiem. Esse processo todo foi muito longo, eu tentei resumir ao máximo, mas vocês viram um pouco da complicação que foi de a gente conseguir vender tudo. Passamos por muitas pessoas que falaram que não ia dar certo, mas ele conseguiu chegar na França. Mas infelizmente, o que ele queria dentro do coração dele, o Robson, né, não era aquilo que Deus tinha planejado para ele. E enfim, né, Deus permitiu ainda que ele vivesse aquilo que ele queria um pouco, né, porque ele teve a experiência dele de passar um mês lá, mas não era aquilo que o Senhor planejava. E o versículo, né, é realmente aquele versículo que ele nos entregou. Eu bem sei os planos que tenho para vocês. É o Senhor que tem o plano. E tem um outro versículo que fala, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou tentar fazer a parte 2 e comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e Deus abençoe vocês.